Boa noite de salvação em Cristo Jesus, né? Estou aqui para compartilhar com os amados, né? Mais uma palavra da parte do Senhor Jesus que se encontra em João 11, a partir do versículo 17, que na minha Bíblia está escrito assim: Jesus consola Marta e Maria. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia, a distância de Betânia a Jerusalém, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Até aqui, meus irmãos. Essa palavra, né, Deus me deu hoje pela manhã no meu devocional, mas como eu ia para a igreja, né, eu não gravei. Tendo a oportunidade, eu falei, não, eu tenho que compartilhar essa palavra, porque Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Porque todas as vezes que eu vou fazer o meu devocional, que eu oro, eu peço ao Senhor uma palavra e peço para Deus falar comigo, né? E já tem alguns dias que eu não tenho sentido a presença de Deus assim, né? A gente ora, a gente tem o hábito de orar, de ler a palavra e sentir a presença de Deus quando a gente faz uma oração rápida ou faz uma leitura muito rápida, ali simplesmente um versículo. Muitas vezes em um versículo Deus fala tanta coisa conosco e muitas vezes Deus não fala nada, devido à nossa correria, né, o tempo, algum compromisso, né? Mas eu procuro até acordar um pouquinho mais cedo para mim ter um tempo hábil com o Senhor, né? Eu andava com a minha alma perturbada, meu espírito, né? A minha alma conturbada dentro de mim, né? Como diz o Salmo, né? O Salmo de Davi, né? A minha alma se perturbou. E eu estava um período de tempo assim, porque
eu quis resolver uma situação, né? Mas eu orei antes para que esta situação se resolvesse, eu viesse esclarecer e falei com o Senhor. Senhor, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, não causa dano. Se tu disser sim, eu aceito. Mas se tu disser não, eu também aceito. Da mesma forma, porque muitas vezes o não de Deus é um sim para a nossa vida, é um sim para o nosso crescimento. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? Quando nós estamos envolvidos emocionalmente ou embaraçada emocionalmente, né? A gente quer ouvir o sim de Deus, a gente quer ouvir a aprovação do Senhor, a gente não está preparado para ouvir o não. Mas eu não, eu me preparo para o sim e para o não e para o amém também. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E essa palavra, né, fala de luto. Essa palavra fala de choro. Essa palavra aqui fala de morte, né? E muitas vezes, para a gente nascer de novo, nós precisamos morrer. A velha criatura tem que morrer para que nós possamos ser ressuscitados, para que nós venhamos nascer de novo da água e do Espírito. E muitas vezes nós queremos, né, deixar o Espírito de lado e viver a carne. E muitas vezes nós nos arrebentamos, né? E muitas vezes nós ficamos entristecidos, né? Ficamos angustiados, porque o pecado cheira mal às narinas do Senhor. E quando nós temos uma aliança, o que acontece? A nossa aliança fica enferrujada quando nós não temos mais comunhão com o Senhor. A nossa aliança, se nós insistirmos no estar fora da posição, a nossa aliança é partida e nós precisamos, né, retornar ao caminho, nós precisamos reatar a amizade com o Senhor, nós precisamos reatar a comunhão, nós precisamos restaurar a nossa aliança com Cristo. Aliança quer dizer compromisso, quer dizer fidelidade. E hoje a palavra, né, que a pregadora ela trouxe, eu senti como se ela estivesse pregando exclusivamente para mim, porque falava de aliança, confirmava o que Deus falou comigo, porque aqui dentro dessa palavra eu me coloco no lugar de Marta, no lugar de Maria e no lugar de Lázaro. Né? Lázaro estava morto. Maria, ela chorava. Marta também chorava a morte do seu irmão. Às vezes nós choramos por nós mesmos, pelas nossas atitudes erradas, pelos caminhos que nós traçamos, pelo caminho que nós passamos. E ao ler assim, Deus é muito claro, assim, o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração o que ele quer, porque a palavra de Deus é assim. Como diz em Romanos, né? Ela cumpre, a palavra de Deus não cai vazia, antes ela cumpre aquilo que apraz o seu Senhor. E nós somos servos, e muitas vezes nós fazemos como o filho pródigo. Nós saímos da presença, vamos gastar nossa herança. Nós não é que nós saímos, por um momento nós nos afastamos da presença do Senhor para resolver coisas pendentes do mundo, pendentes da carne, relacionamentos mal resolvidos, amizades, né, mal resolvidas, assuntos que ficaram para trás, né? E eu escutei uma pregação que o pastor estava falando que nós podemos até visitar o passado, mas não podemos trazer o passado para o nosso presente, né? A gente visita o passado, mas nós não devemos trazer o presente, né, para o nosso passado. Eu falei assim, muito interessante isso, gostei dessa palavra. Que diz, o passado é um lugar a ser visitado e não mais habitado. Né? A gente pode visitar através das nossas lembranças, né? Nós vamos ter lembranças boas e lembranças más, né? As boas nos traz alegria,
né? Nos traz recordação. Mas não é para nós habitarmos no lugar do passado, não é para nós estar convivendo com o passado, porque o Senhor faz novo todos os dias. Deus renova a sua palavra, Deus nos renova, Deus nos transforma. E aqui eu me coloco dentro dessa palavra, quando aqui no versículo 25, né? Porque aqui no versículo 21, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Deus fará. E no versículo 25 aqui, diz assim, Jesus responde a Marta, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo isto. Isso assim foi como uma flecha no meu coração, pois eu me sentia morta espiritualmente. Mas eu nunca deixei de crer no Deus Todo-Poderoso, no meu Criador, naquele que me chamou, que me limpou, que me separou, naquele que me ungiu para pregoar as boas novas do seu reino, que me capacitou, que coloca suas palavras nos meus lábios. Crê tu nisso? Eu nunca deixei de crer no Senhor. Eu estou sendo ressuscitada, restaurada pelo Todo-Poderoso, porque a Bíblia fechada é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 28 diz aqui, 27, continuando, né? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre te chama. Aí eu coloquei até meu nome aqui ao lado, né? O Mestre te chama, irmã Val. O Mestre te chama quando Jesus nos chama para uma grande obra. Jesus, ele nos capacita, né? Ele traz a sua palavra que é viva e eficaz, né? Porque Jeremias fala, trazei à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é essa palavra. É a palavra de Deus, é quando Deus abre a boca para falar conosco, quando Ele usa o profeta para falar conosco, quando nós abrimos a palavra, né? Aí aqui seguindo, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiram dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés do Senhor, dizendo-lhe, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade de pregar a palavra que o pastor me convida, né, me solicita, eu sempre digo que eu sou aquele filho, sabe, que mesmo que eu não largo o meu Senhor, mesmo que eu venha cair, mesmo que eu venha errar, eu falo na minha oração, Jesus, não me deixe caída, estenda suas mãos de misericórdia, porque eu sei que não há lugar melhor que esteja na tua presença, mas às vezes a nossa carne tende para o pecado, né? E leva a gente a desviar, a tender, né? Por isso que o Senhor, a sua palavra, ele diz, né? Que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós permanecermos no caminho. Porque se nós permanecermos no caminho, mas nós somos seres humanos carnais. E nós somos pecadores, nós somos falhos, somos pó e somos cinza. Né? Quando nós chegarmos ao nível, a plenitude de viver em santidade, o Senhor vai nos recolher.
para que nós não venhamos se perder novamente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo tratados pelo Espírito Santo, para que quando Deus chegar, o momento certo que Deus nos chamar, nós estejamos limpas de vestes, né? Vestes brancas, porque Ele vem buscar uma noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos representantes aqui nessa terra, nós somos uma Bíblia aberta, uma Bíblia que o mundo lê. Então nós temos que ter exemplo, nós temos que mostrar quem é Deus com nossa atitude, com o nosso caminhar, não dizendo, apregoando, é porque eu sou de Jesus, porque eu sou crente, porque eu sou judeu, porque eu sou isso. Nós somos filhos da graça, filhos por adoção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E disseram, pois, os judeus, vede como amava. E algum deles, né? Jesus, no versículo 35, diz que Jesus chorou quando ele viu que Lázaro estava ali no sepulcro, né? Ele se compadeceu das irmãs que pranteavam ali pela morte do seu irmão. Mas Jesus diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, se você caiu, se você se desviou, se você se perdeu no meio da caminhada, Jesus te diz hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Basta tão somente que nós creiamos nesta palavra, que é viva e eficaz para a nossa vida, para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Que nós possamos, né, ter o nosso coração ali, né, alicerçado, né, que o nosso alicerce seja na rocha, porque se nós estivermos na rocha, né, nós dificilmente nós caímos, nós não estamos livres de cair porque estamos na rocha. Porque o adversário da nossa alma anda ao nosso derredor buscando a quem o tragar, mas que nós possamos, né, firmar a nossa aliança em Cristo. Por isso nós devemos, né, todas as manhãs, né, buscar o Senhor, buscar o combustível, né, da nossa vida para nós prosseguirmos na nossa caminhada, na nossa jornada, porque Satanás está ao nosso derredor buscando a quem o tragar. Não é porque nós andamos com a armadura, muitas vezes nós estamos com a armadura na mão, estamos com 66 calibre, mas não sabemos fazer uso. Nós estamos com o escudo da fé, mas nós não temos força para lutar. Estamos com a espada na mão, mas não temos força, não temos determinação. A nossa fé muitas vezes é vacilante. Nós não podemos ter uma fé vacilante. Nós temos que ter uma fé firme no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos encher o nosso tanque, né, pela manhã, para que a nossa palavra no decorrer do dia seja uma palavra mansa, porque em Mateus, né, o Senhor vem nos ensinando a ser mansa, a ter determinação, ser determinada, ser valente, ser corajoso. Que o amor de Deus, né, que possa habitar em nós, venha nos fortalecer para que nós venhamos permanecer. Eu sempre lembro daquela passagem, né, acho que está em Atos dos Apóstolos, que o Senhor fala que Satanás pede para sarandar na vida de Pedro. E o Senhor não permite, né? Então, de vez em quando, né, quando eu estou meio assim, meio barro, meio tijolo, eu faço assim, eu uso essa palavra. Senhor,
Não permita que Satanás venha sarandar na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Na minha casa, né? Porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas que a tua graça venha me guardar, venha me revestir. Amém? Que os irmãos possam entender assim como o Espírito Santo, né, falou ao meu coração, né? Como Deus responde. Você possa orar ao Senhor, né? Seja qual for o seu problema, a situação que você está vivendo, mesmo que seja uma enfermidade, uma inquietude da tua alma, uma decepção amorosa, um desentendimento com teu chefe, com teu colega de trabalho, busca aqui na palavra que Deus tem resposta para mim e para você. Assim como Ele fala comigo, Ele vai falar contigo também. Basta tão somente que tu creias. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, né? E ela está em João 11. E vocês possam meditar também na palavra, né? Não guarde a Bíblia, né? No Salmo 91, porque ele em si não faz nada por você se você não tiver uma ação. É necessário ter ação, ter atitude. Amém? Glória a Deus. Aleluia.